Às vezes nós vivemos a vida e não atentamos para algumas consequências que acontecem. Vocês sabem que alguns podem ver como casualidade, outros podem ver como mero incidente, mas teve um tempo aqui que no Brasil, e especialmente nas festas de carnavais, começou-se uma zombaria contra Deus, contra Cristo, contra a palavra, contra tudo o que é sagrado. E isso tem aumentado. E quando nós falamos da manifestação da ira de Deus, ela não é uma ira provocada por um instante da falta de equilíbrio, como nós, que a nossa ira ela é momentânea, não é? A ira de Deus, ela não é uma ira injusta. A ira de Deus não é uma ira sem base. A ira de Deus é uma ira devido à própria consequência do ser humano. Rejeitar a sua palavra, zombar da sua palavra, não fazer caso da sua palavra. Nós estamos vivendo em um mundo, ouçam bem, quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses dois acontecimentos que abalaram o mundo, fez com que os homens entendessem que aquilo que surgiu na modernidade, no iluminismo, na renascença, a confiança na razão, o desprezo que fizeram para com Deus e com a Bíblia, então veio essas duas guerras e mostrou que o mundo não estava preparado para viver aquilo que eles achavam que a ciência, a razão humana daria. Muitas coisas depois da Segunda Guerra Mundial voltou-se para o eixo, inclusive o estudo da escatologia sobre a volta de Jesus. E o homem passou a entender o quanto brutal ele era. E aí a confiança na razão, que ia trazer a paz, a confiança na ciência, tudo caiu por terra. E vocês podem observar que de lá para cá o mundo vem brincando com Deus, brincando. Países que aprovam lei do aborto, como recentemente foi aprovado. Países que não querem saber da família, a destruição do lar. Pessoas que não querem saber um minuto de Deus. Países poderosos, grandiosos, que na verdade se acham tão poderosos que não querem saber do Deus, querem tirar Deus de cena, não querem respeitar essa ideia do sagrado. E a linguagem da pós-modernidade, ela é tão pesada que cada um é dono do seu universo. A verdade não é verdade porque está na Bíblia, a verdade não é verdade porque está na palavra, a verdade vai depender do seu olhar e do seu julgamento. Mas o que aconteceu agora nesses 2 anos? Veio uma pandemia que não teve dinheiro no mundo, que não teve ciência no mundo, que não teve país no mundo que não se rendesse para ela. Sem armas, sem guerra, sem força humana, sem sabedoria. Doutores, médicos, todos eles, presidentes, governos, todos abalados. Por quê? Porque um simples vírus, uma pandemia, assustou o mundo. E para vocês terem uma ideia, quando eu li esse versículo, a ira de Deus ela não vem à terra simplesmente porque Ele vai mandar a ira. Coloca aí, aliás, Romanos 1,18. Olha por que a ira de Deus vem. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus, olha aí, contra toda impiedade. Ouça bem a Bíblia, querido irmão. Às vezes você está aqui dentro e não presta atenção na realidade da palavra. Eu estou falando por que a ira de Deus está se revelando agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Poderes poderosos que têm a lei para fazer a justiça, praticando a injustiça. Poderes legais que são autorizados por Deus para defender a vida, estão matando a vida.
Poderes construídos pelos homens, destruindo família, casamento, aprovando leis perversas. Por que o mundo estaria vivendo em paz? Se os próprios homens estão conturbando e criando uma celeuma no seio da humanidade. Deus criou a família. A pessoa que quiser escolher ou viver como ela quer é um direito dela, mas procurar destruir o padrão estabelecido por Deus, a maldade vem. Países vivendo em seca, em miséria, países vivendo em situações econômicas vexatórias, crises que estão assolando países poderosos. O que é isso, pastor Zéu? A ira de Deus. A ira de Deus. E aí vocês podem observar que a Bíblia diz que a ira de Deus, ela vem por causa da impiedade do homem. A ira de Deus, ela desce por causa da maldade do homem. Coloca aí Atos 17:30, só para os irmãos terem uma ideia. Nós estamos atentando para essas passagens bíblicas para que você possa compreender. Como é que diz? Olha o que diz a Bíblia. Leia, pastor Wagner. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Isso. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Está vendo? Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas se você continuar no erro, a ira de Deus, ela vai ser derramada sobre a tua vida, sobre você. Vê o 32. Leia aí também. 31. É o 31, vai lá. Porquanto estabeleceu um dia, olha aí, em que há de julgar o mundo com justiça. Isso. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus, ele vai trazer a ira dele contra essa terra, e ele já reservou um dia, está em Apocalipse capítulo 20, em que ele há de julgar a todos. Então vamos voltar lá para o texto. Esse texto aí de Deuteronômio 11:17, ele está falando para Israel. Israel foi o povo que Deus escolheu, Israel foi o povo que Deus selecionou, e entraram na aliança, e Deus disse para Israel: se vocês me obedecerem, eu vou dar uma terra próspera para vocês, eu vou dar a chuva, a temporã e a seródia, eu vou fazer a terra se multiplicar, como a irmã acabou de cantar aqui. Eu vou fazer a terra dar frutos grandiosos, maravilhosos. Mas se vocês acharem que quem dá isso é o rei, ou melhor, quem dá isso é o Deus Baal, quem dá isso é Astarote, quem dá isso é Haddad, se vocês pensarem que esses deuses dão essa frutificação, multiplicação, eu vou cerrar os céus para vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Se vocês não me obedecerem, no tempo em que eu prosperar, ou atribuir isso a outros deuses, eu vou trazer o mal para vocês. Deus fica dando a chuva, Deus fica dando a terra, Deus fica dando o produto, e a gente dizendo: eu não creio em Deus, aí não é nada de Deus, isso aqui é a lei da natureza. Mas quem cuida da natureza? Quem é que manda a chuva? E muita gente não está olhando para isso. Coloca bem aí na tela, São Mateus capítulo 5, verso 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Isso. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Não há vida na terra sem a luz solar. Quem manda o sol para o nosso bem é Deus. E o que Ele manda mais? E vir chuvas sobre justos e injustos. Quem manda a chuva é Deus. Por que você não reconhece a bondade de Deus? Por que você não reconhece a grandeza de Deus? Mas não. Até se a pessoa não quiser reconhecer Deus, não quiser servir, é um problema dele. Agora dizer que Deus não vale nada, agora dizer que Deus não presta, ir para carnaval e querer zombar de divindade, de Deus, de Cristo,
é chamar a ira de Deus para a sua vida. Eu nunca vi uma pessoa, todas que zombam de Deus, falam mal de Deus, Deus acerta. Se não se arrepender, Deus acerta com ele, acerta com ela.